Oi, pessoal do segundo ano, tudo bem? Hoje a gente vai aprender um pouquinho na nossa aula de inglês sobre conditional sentences. Então, as conditional sentences são orações condicionadas em inglês. Elas são sentenças ou frases que vão expressar uma condição. Ou seja, quando a gente conversa com alguém ou a gente escreve algo, a gente pode falar ou escrever sobre essas condições para ficar mais fácil. Então, vamos ver uma sentença abaixo. Se você quiser, eu posso te dar uma reunião. Na verdade, a gente tem duas sentenças, como a gente viu nas orações na aula de português, tá? Se você quiser, e eu posso agendar uma reunião. Então, a primeira sentença é uma condição. E a segunda é o resultado da condição que foi expressa na primeira oração. Então, se aquele fato acontecer, é uma condição. O fato que vai acontecer é o resultado. Então, as sentenças condicionadas são chamadas de if clauses. São orações que são introduzidas pela partícula if, tá? Então, são 4 tipos de conditional sentences em inglês. A gente tem a zero conditional, a first conditional, a second e a third conditional, tá? Então, vamos ver um pouquinho. A zero conditional ela é chamada assim porque não é uma condicional. É utilizada quando a gente está falando de situações imutáveis, ou seja, que não mudam, ou verdades universais. Então, a estrutura dela é bem simples. A gente tem o if mais o simple present. Então, a gente usa para expressar ações que vão decorrer de leis naturais ou universais. Por exemplo, fish die if they stay out of water. Os peixes morrem se ficarem fora d'água. If you don't eat for a long time, you become hungry. Se você não comer por bastante tempo, vai ficar com fome, né? Você fica com fome. Então, são verdades universais. A zero conditional a gente usa para falar de verdades universais, sempre uso if. A gente também expressa situações que são sempre verdades, ou seja, dada aquela condição, a gente vai obter um determinado resultado. Por exemplo, if you press the button, the machine starts to work. Então, se você apertar o botão, a máquina começa a funcionar. If you touch the car, the alarm goes off. Se você tocar no carro, o alarme dispara. A gente também usa para dar uma ordem ou uma instrução. Please call me if you have any problems. Por favor, ligue para mim se você tiver algum problema. Ou, if you need help, talk to the supervisor. Se você precisar de ajuda, fale com o supervisor. A first conditional também é chamada de future possible, porque é uma ação que a gente fala no presente de um acontecimento que pode acontecer no futuro. Então, a gente tem uma estrutura que é o if mais o simple present mais o simple future. Aqui, gente, em inglês a gente falaria if plus simple present plus simple future, tá? Future. Então, eu falo de uma coisa que está acontecendo no presente e uma coisa que pode acontecer no futuro. Então, if it doesn't rain, I will go to the beach. Se não chover, hoje, né, irei para a praia mais tarde. If I have money, I will buy a car. Se eu tiver dinheiro, compro um carro. We will travel to USA if you get a visa. Viajaremos para os Estados Unidos se conseguirmos o visto. Tá, pessoal? A second conditional, ela é usada para a gente expressar ações ou situações que são improváveis, imaginárias e hipotéticas, tanto no presente quanto no futuro. Então, a estrutura é bem simples. É igual a zero conditional, mas a gente está mudando, tá? Para o simple past. Lá na zero conditional, a gente usava o simple present. Então, aqui a gente tá falando de coisas improváveis, tá? Tanto aqui no presente ou no futuro, mas a gente usa o simple past, tá? If I won the lottery, I would buy a farm. Então, se eu ganhasse na loteria, então a situação hipotética, imaginária, pra mim impossível, porque eu não jogo, mas eu tenho um sonho de ganhar, eu compraria uma fazenda. Então, if I had a dictionary, I would look these words up. Se eu tivesse um dicionário, procuraria estas palavras, tá, pessoal? Então, são situações hipotéticas ou imaginárias. E a gente, nas orações condicionais, o verbo to be no passado tem a forma were para todas as pessoas. Lembra que a gente usava o was e o were, tá? Mas quando a gente tá falando de orações condicionais, tá? A gente sempre vai usar o verbo to be na forma were. Então, if she were angry, she would refuse to speak to you. Se ela estivesse brava, ela se recusaria a falar com você. If I were you, I would accept the offer.
Se eu fosse você, aceitaria a oferta deles, tá, pessoal? Então, sempre quando a gente estiver falando uma coisa que pode acontecer, uma situação hipotética, a gente sempre vai usar o were. Então, não usamos o was, tá, pessoal? Sempre o were, mesmo para terceira pessoa, tá? E a third conditional é também chamada de past unreal, porque é uma ação que a gente fala no passado perfeito de uma coisa que não ocorreu. Alô, inglês, vocês acham português difícil, né, pessoal? Então, vamos lá, ó. Aqui na third conditional, a gente vai usar o if plus, né, mais o past perfect. Então, a third conditional, a gente vai falar uma coisa que é no passado, só que não aconteceu. Oh, they wouldn't have missed the opportunity if they had paid attention. Eles não teriam perdido a oportunidade se tivessem prestado atenção. If we had stayed at home, we could have seen her son. Se tivéssemos ficado em casa, poderíamos ter visto o filho dela. If he had arrived early, he wouldn't have missed the flight. Se ele tivesse chegado mais cedo, não teria perdido o voo, tá, pessoal? Então, qualquer dúvida acerca dessas condições, dê uma olhada nos exemplos, tá? Que os exemplos sempre ajudam. Dê uma olhada na estrutura, né? Vamos entender um pouquinho quais são esses tempos verbais, né? Dê uma volta aí nas aulas anteriores, que a gente falou sobre Simple Past, falou sobre o Simple Present, a gente falou sobre o Past Perfect, tá? E o Present Perfect também, pra gente poder dar uma entendida aí nesses tempos verbais, tá, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem falar no privado e não esqueçam de responder os exercícios ao final do capítulo. Até a próxima aula!